vou basear essa nossa reflexão de hoje em Gênesis 16, que vai falar de Agar, que é encontrada como uma serva e que ela é usada pelo seu senhor Abrão. E vamos ler aqui o texto para você poder entender melhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, em casa, né? Sarai disse a Abrão: já que o Senhor me impediu, ou seja, é um entendimento de época, o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Ou seja, como era que eles lidavam com os servos antigamente. Possua minha serva. Talvez eu possa assim formar família por meio dela, né? Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia chamada Agar. Ele a possuiu, olha só o termo, possuiu. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva aos seus braços, em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, então ela me despreza. Olha só a visão dela em relação à outra, né? Que ela mesmo tinha provocado essa situação. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Então respondeu Abrão aquilo que ela nem queria ouvir. Olha só o que Abrão disse a Sarai: a sua serva está em suas mãos, né? Faça dela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que ela acabou fugindo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Só que, claro que eu vou falar aqui hoje sobre como Deus nos vê, né? Essa ideia de Deus estar interessado nas nossas histórias, né? Naquilo que nós passamos, nos passos da nossa história. Mas existem maneiras de como as pessoas se enxergam, né? Por exemplo, como os outros me veem, né? Como as pessoas me percebem, como as pessoas me identificam. É um jeito. A outra é como eu, na minha fé, como é que Deus me vê? Aí, você tem que se ver como Deus te vê. Então, mas não é sempre assim, isso não é tão fácil assim, né? Como Deus está me vendo. Mas tem uma outra ideia, como é que eu me vejo? Porque nesse caminho, nesse tripé de pessoas me veem e eu estou me vendo, e como eu entendo que Deus está me vendo, ainda tem essa, então é que eu vou me conduzindo para um caminho de cura. Porque na sociedade, você vale pelo que você faz. Na sociedade, você é visto pelo que você faz. E, por exemplo, Agar é uma serva. Agar foi totalmente coisificada. Ela mora na casa dos ricos, Abrão e Sarai, né, que são seus patrões e são ricos, e ela está servindo na casa dele, e uma escrava nessa época e não valia nada. Elas eram coisificadas. Elas eram instrumentalizadas, né? Então, é por isso que o texto vai dizer que ela foi possuída pelo marido. Não foi traição nenhuma. A mulher disse: olha, já que eu não posso engravidar, botou a culpa em Deus, né? Deus me impediu disso, então o senhor, meu marido, né, pode possuir a nossa serva, a nossa escrava, Agar. E ainda eu gosto legal, sabe por quê? Porque a gente vai observar que Agar, ela se deita com Abrão a possui, e ela, logo depois de algum tempo, ela se sente grávida. E ao se sentir grávida, então diz a narrativa que a patroa se vê como que estava sendo menosprezada pela sua serva. Mas muitas vezes é a pessoa que está olhando as outras de cima para baixo. No dia que essas pessoas aqui melhoram, não sei se você concorda comigo, mas no dia que a pessoa aqui embaixo melhora, né, então a outra se vê acuada de alguma maneira, né? Por exemplo, um dia eu estava numa academia e a mulher estava dizendo lá assim: mas você acredita que a minha empregada agora comprou um iPhone? Veja só. Quer dizer, e não pode?
Não pode se planejar para comprar, para se melhorar, para buscar uma aquisição melhor? Por que se sente assim? Mas, né, alguém que está crescendo parece que se torna um problema para quem está em cima. Entendeu? Então, é uma escrava que é coisificada, é possuída e logo depois ela se torna uma pessoa descartável. E ela se torna uma pessoa descartável, tanto que ela se sente tão pressionada que acaba fugindo. E quando ela foge, ela vai para o deserto. Por quê? Porque ela está desorientada. Ela não aguenta mais o que fazer da sua vida. Ela não sabe mais como proceder diante das situações. Então aparece ali um anjo do Senhor. E o termo bíblico ali é anjo do Senhor com letras garrafais, letras maiúsculas. E é a primeira vez que isso acontece. Para indicar na teologia, indica que é uma teofania, é uma apresentação do próprio Deus para essa pessoa. E eu vejo o seguinte, isso aí diz muito claro para mim e muito provável também para você, é que Deus te vê nos desertos da vida. Apesar ou independente de qualquer situação, Deus está olhando, observando você. E vê que você uma pessoa está naquele momento vivendo um problema de desorientação. Você está deprimido, você está acabado, você se sente coisificada. Você com razão, mas não pode dizer nada. Você se sente H. Por que eu estou dizendo se sente H? Porque H se enxerga como uma pessoa que foge. Ela está fugindo, ela tem razão, ela quer fugir da sua condição, ela quer se melhorar como ser humano. Então H significa fugitiva. Aí eu acho interessante porque existem razões óbvias para ela fugir e ela foge, ela se assume H, se assume fugitiva, certo? E é lá no deserto da vida, no deserto, porque nós não vivemos mais num deserto aqui no Brasil, mas nós podemos viver um deserto existencial. E nesse deserto existencial a gente precisa aprender que o deserto é uma passagem. Deserto pode ser um processo para você se encontrar até mesmo. Você está perdido, mas é exatamente quando você se conscientiza de como você está, você pode encontrar no caminho de volta. E é exatamente aí a beleza da passagem bíblica. O anjo do Senhor, essa presença maravilhosa, chega e lhe faz duas perguntas. A primeira pergunta: de onde você vem? Faça um exame de consciência. Olhe para trás. De onde você vem? Certo? Ou seja, te reconecta com a tua realidade mais profunda. Ou seja, abre o teu coração para mim. Conta para mim o que está acontecendo. Me conta a tua história. Me conta o teu passado. De onde você vem? Olha para o teu passado e me diga como é que você está. E ela diz: olha, eu sou H, eu sou fugitiva mesmo, eu me assumo fugitiva, porque eu não aguento mais, não aguento. Eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, eu não sei se alguém aqui no deserto, aliás, eu olho para cima, não vejo o Senhor, olho para o lado, não vejo ninguém que esteja comigo ou por mim, olho para baixo, só vejo só se eu morrer para poder resolver a minha situação. É esse que eu sou, é essa pessoa que eu sou, é esse tipo de gente que eu assumo agora, eu sou H. Estou abrindo meu coração porque eu não tenho para quem mais falar. Aí ele faz a segunda pergunta: para onde você vai? Ou seja, são duas provocações. Primeiro, olhar para trás e se reconectar com a sua realidade, para a partir dali você ir para frente. Ou seja, dar um passo atrás para poder seguir adiante. Você olha para trás para poder ver o que você vai querer para frente. Para onde você vai? Eu não sei, eu estou no deserto. Eu não sei. São duas provocações: olhar para o passado para poder olhar para o futuro. Tá certo? Então, qual é a questão de consciência? Se conscientiza para que você possa se planejar. Se conscientiza para que você possa se planejar. E isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. Aí vem o terceiro ponto que eu acho lindo aqui nesse texto. Ele diz: eu tenho um conselho para você. Qual é o conselho? Você sabe? O conselho é: volte. Se submeta, patroa. Se submeta. Não saia assim não, fugida não. Isso não vale a pena desse jeito não. Certo? Volte. Dê um passo atrás. Aprenda a lidar com a situação tete a tete, olho no olho, de peito assim aberto, erguido, com coragem. Volte e assuma a sua posição.
É humilhante? É, mas é porém quanto. Ou seja, tudo é um processo. Vai passar. Deserto é somente agora. Você, nessa situação da escravidão, mas depois você vai para frente. Sabe por quê? Você pode olhar para frente e ver a vida melhor no futuro. Eu enxergo isso em você. Você está grávida, eu sei que você está grávida. E você terá um filho, o nome dele vai ser Ismael. E esse garoto vai ser grande, vai ter uma consciência de família muito grande. Por quê? Porque antigamente, se a mulher que era estéril, no caso da patroa, né? A mulher que era estéril era uma mulher que era desprezada pelo divino, pelo sagrado, né? Por Deus. Por isso é de Deus me impediu, ou seja, eu estou sendo punido de alguma maneira. Então, aprenda a lidar com isso. Deus vê. Você não está vendo no momento, não está entendendo no momento, mas você pode confiar naquilo que eu estou te falando. Você não está vendo, mas você pode confiar. Você vai se humilhar? Sabe que eu vou ter que me humilhar? Te humilha, mas é no processo. E é interessante você observar que humilhação, ela vem na raiz de humus, ou seja, da terra. Você desce o mais profundo. Porque para onde você não tem mais para onde descer, querido, você pode dar um salto ali. E muitas vezes você vai passar por um momento de glória, que você vai olhar para trás e dizer, cara, olha só o tanto que eu venci. Eu estou aqui agora. Eu saí do buraco em que eu estava. Eu era um escravo. Hoje em dia, eu estou um ser humano melhor. Tá certo? É o processo de humilhação que ele te leva por causa da aliança que você tem com Deus. Deus te vê, Deus te aconselha, Deus faz isso, sabe por quê? Ele até te indica a você dar um passo atrás, porque é a perna de trás, é o passo de trás que te impulsiona para frente. Presta bem atenção no que eu estou te falando, porque muitas vezes você pode ouvir Deus falando no meio das palavras do Josué aqui. Então, eu creio de verdade que Deus faz isso com a gente, sabe por quê? Porque Ele confia no nosso potencial. Lida com a situação tete a tete, de frente, com coragem, porque o passo de trás pode te colocar para frente. E eu vejo essa possibilidade acontecendo na sua vida. É Deus que enxerga você. Deus enxerga para além de você. E Ele quer que você enxergue com os olhos dele que você tem futuro. Que você vai ser uma bênção. Que você já é uma bênção. Só não se enxergou ainda. Tá bom? Um grande beijo. Deus te abençoe. Pense no que nós estamos falando. Eu sou o Josué e sou de uma comunidade sem fronteiras. Lugar de misericórdia. Deus te abençoe.